professores, professoras e equipe gestora. Está começando mais uma formação de recuperação e aprofundamento de ciências da natureza para a SA1 desse nosso terceiro bimestre que vai começar em breve. Eu sou Evelise Cordeiro, atuo como professora de ciências na diretoria de ensino de Jacareí, faço parte da equipe de avaliadores educacionais da IFAP, sou bióloga de formação e venho me inserindo no design de aprendizagem. E mais uma vez gostaria de agradecer a cada um que está contribuindo aqui para a nossa rede de formação em ciências da natureza, afinal, nós construímos tudo isso juntos e estamos desenvolvendo ao longo do nosso caminho também. Um abraço especial e virtual aí aos intérpretes de Libras que estarão conosco e já aproveito para fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher branca com cabelos ruivos e cacheados, olhos castanhos e estou vestindo um vestido preto de poá, preto com bolinhas brancas, tendo uma parede branca atrás de mim. E vamos começar a nossa formação. Lembrando, estamos com esse terceiro bimestre aí já começando, mas cada um sabe a sua realidade, as suas propostas para os seus alunos, e é isso mesmo que a gente deseja, né? Que a gente consiga fazer o melhor para os nossos alunos, para a nossa escola e para tudo que a gente vem vivendo neste momento tão diferente, tão desafiador. Então, começamos aí naquele lembrete especial que o Caderno Aprender Sempre, volume 2 agora, já está disponível, então você pode clicar aqui ou usar o QR Code e acessar esse caderno para se preparar, né? Afinal, estamos aí nos preparando para entrar nesse terceiro bimestre. E assim a gente vai começar a nossa formação. Quais são os objetivos da nossa formação? Retomar algumas informações importantes sobre o nosso eixo formativo e nossas formações para o terceiro bimestre, favorecer o planejamento de atividades de recuperação e aprofundamento das aprendizagens a partir de abordagens que oportunizem um trabalho pedagógico voltado para as habilidades essenciais. E também explorar as possibilidades de aprendizagem presentes na sequência de atividades 1, a nossa SA1, enfatizando o nosso eixo formativo ensino de ciências e cidadania, educação das relações étnico-raciais, e contribuir para que os professores e professoras possam organizar suas ações pedagógicas e planejar a aplicação da SA1, levando em consideração o contexto da sua escola e dos seus estudantes. Isso é muito importante porque só nós sabemos o que a nossa escola está precisando, né? E nos possibilita, e os nossos estudantes também. Para essa formação, nós temos 3 momentos. O primeiro momento, onde nós vamos relembrar brevemente a estrutura das formações e o eixo formativo de ciências da natureza no terceiro bimestre. O segundo momento, onde a gente vai focar na sequência de atividades 1 a SA1, apresentando as abordagens e também algumas ideias aí para que vocês possam desenvolver ou adaptar. E o terceiro momento com sugestões de atividades para o desdobramento da ATPC aí na escola de vocês. E vamos para o primeiro momento,
onde nós vamos aí relembrar essa estrutura das nossas formações e o nosso eixo formativo desse terceiro bimestre. Para isso, não podemos esquecer que nós estamos aqui no verdinho, no dia 30 de junho, onde a SA1 já foi apresentada, né? Então, a gente já começou com esse eixo formativo lá na formação de etapa e nós vamos agora explorar essas possibilidades da SA1, pensando no preparo para o terceiro bimestre. E qual é o nosso eixo formativo? Para esse terceiro bimestre, eu tenho certeza que você já acompanhou a formação de etapa com a Mariana e percebeu que o nosso eixo mudou e agora será ensino de ciências da natureza e cidadania. E será que você já trabalhou essa temática? Será que você já percebeu que essa temática ela está envolvida em muitas das nossas atividades? Se não falar todas as nossas atividades, nós nem percebemos, né? Só de olhar essas imagens, a gente já consegue ilustrar um pouco esse eixo formativo, onde a gente tem muitas possibilidades, muita diversidade, e também a gente tem um impacto, né, cidadão, até mesmo em outras áreas que fogem um pouco das ciências da natureza. Mas, para relembrar também o que foi falado lá na formação de etapa, por que a gente está trabalhando com esse eixo ciências da natureza e cidadania? Por quê? Nós, professores e professoras, sabemos o quanto é importante proporcionarmos aos nossos estudantes uma educação integral. Essa educação integral vai desenvolver o estudante em conhecimentos, em habilidades, em valores, em atitudes, para que ele também exerça a cidadania. É isso que a gente tenta aí e consegue também, né, desenvolver com esse olhar do novo eixo formativo. E nas nossas formações voltadas para o terceiro bimestre, nós nos aprofundaremos nessas discussões sobre o ensino de ciências e cidadania. Então, na SA1, que a gente já iniciou lá na formação de etapa, e vamos continuar agora, vamos abordar a temática da educação nas relações étnico-raciais. Em seguida, na SA2, conversaremos sobre as questões de gênero e diversidade atreladas às ciências da natureza. E, por fim, na SA3, abordaremos tópicos relacionados ao multiculturalismo. Então, parece que esse bimestre nós vamos fazer bastantes discussões bem diversas, bem interessantes, e eu espero que vocês gostem, né, dessas propostas e também que vocês possam contribuir conosco na nossa rede de ciências da natureza. Para ilustrar, indicamos aqui o nosso percurso formativo em relação aos temas principais a serem trabalhados em cada uma das SAs, onde SA1, diversidade biológica, SA2, conservação da biodiversidade, e SA3, alterações climáticas e impactos ambientais. E aí, mesmo sendo aula de ciências, as nossas aulas são locais para discutir e incluir todos esses tópicos que perpassam a educação das relações étnico-raciais. Vamos relembrá-los, né?
superar preconceitos raciais, promover práticas sociais livres de discriminação, engajar em lutas por equidade social, imprescindíveis para a formação do cidadão e, cidadãs também. É lógico. A escola, ela não é não é a única instituição responsável por essa educação das relações étnico-raciais, mas ela faz parte desse processo. Então, nós estamos inseridos nesse meio. E por que não partimos daí para ultrapassar os muros da escola? Tenho certeza que vocês aí do outro lado da tela conseguem fazer coisas que ultrapassam esses muros, ultrapassam a vida dos alunos e chegam também à comunidade, às famílias e à sociedade como a gente quer nessas relações étnicos raciais. Já chegamos ao nosso segundo momento. Lembrando, se você ficou com alguma dúvida sobre esse novo eixo, para um pouquinho, retoma a formação anterior ou anota aí na sua agenda, no seu caderno, no seu diário de bordo, né? Para retomar a formação anterior. A formação anterior esmiuçou com detalhes todo o nosso eixo e tudo que a gente quer desenvolver aqui com vocês. Então, vale a pena fazer isso. Para entrar no segundo momento da melhor forma possível, tá? Onde a nossa sequência de atividades 1 é diversidade biológica, né? Então, a diversidade biológica, eu sou suspeita, ela é muito apaixonante, sou bióloga de formação, eu tenho certeza que eu estou falando aí com vários biólogos também, e quem não é, também eu tenho certeza que é apaixonado por imagens tão lindas, tão majestosas aí, de tantos animais diversos que nós temos nesse planeta tão potente, né? E para essa SA, lá no Caderno Aprender Sempre, volume 2, nós temos 6 aulas. Tá? Então, ela está dividida em 6 aulas, com as ideias evolucionistas que se encontram com a diversidade e a atuação da seleção natural. Para essa formação, nós identificamos aqui as habilidades essenciais da SA1, que são a EF09, CI 10 e 11, onde a habilidade 10 é comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e a sua importância para explicar a diversidade biológica. E a 11 é selecionar informações relevantes sobre a variação de seres vivos e discutir a evolução e a diversidade das espécies com base na atuação da seleção natural sobre a variante de uma mesma espécie resultante do processo reprodutivo. Vale lembrar que a gente tem algumas habilidades suporte e elas estão identificadas aqui nesse slide. Essas habilidades fazem parte do nosso currículo em espiral e também temos habilidades aqui, 2 habilidades do SARESP e nessa SA1, assim como em várias outras, nós fazemos o fortalecimento de algumas habilidades do eixo Vida e Evolução do SAEB. E vamos ao nosso objetivo geral 1 da nossa formação. Essa formação tem 3 objetivos gerais e 1 específico. Vamos começar pelo primeiro, geral.
identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e os objetivos de aprendizagem de cada aula. Para isso, vocês já conhecem a nossa dinâmica aqui nas formações. E nesse novo bimestre, não está sendo diferente, né? Então, nós já começamos correlacionando o objetivo da aula 2, que está aí para vocês no slide, explicação para a diversidade biológica, e a habilidade 09 também, tá? Onde a gente vai, a aula 2, ela é feita em dupla e tem uma sequência de pesquisa, formulação de hipóteses e discussão, até a sistematização. Mas aqui nós vamos dar um foco na questão 2 para linkar lá com a habilidade, tá? Que apresenta um texto sobre as ameaças à biodiversidade do Cerrado e, como sugestão, pode ser seguida pela produção do parágrafo, como indicado aqui mesmo no caderno, ou produzindo um material visual relatando e retratando o antes e o depois, com imagens de espécies características, né? E ações que levaram ao cenário atual do Cerrado, como, por exemplo, um triorama. Não sei se vocês conhecem esse tal de triorama, mas tem uma febre, se você nunca viu, pesquisa aí no Google, que você vai ver várias possibilidades, tem até em PDF para você se inspirar ou também para baixar, então fiquem à vontade. Esse triorama aqui foi bem basicão, eu fiz como um exemplo, tá? Mas nada mais é do que a montagem de uma pirâmide, tá? 3 triângulos que formam uma pirâmide e apresentam uma mudança ou complementam diferentes momentos de uma mesma cena ou de um acontecimento, onde o aluno ele pode até mesmo produzir o seu próprio triorama seguindo algum modelo. As informações elas podem estar na base do triorama ou eles podem usar elementos que vão além mesmo do desenho, como colagem de imagens ou colocar objetos no triorama. Se ele conseguir colocar esse triorama de forma a formar uma base, ele vai ter uma base para colocar objetos relevantes ao tema. Aqui a proposta é antes e depois do Cerrado, mas você pode adaptar a outros temas também. Para o objetivo geral 2, a gente tem organizar a gestão de sala de aula e adaptar as atividades à realidade escolar, de maneira a privilegiar metodologias diferenciadas e potencializar a participação, a autonomia, as interações e o engajamento dos estudantes. Para isso, a gente está trazendo a aula 2 mesmo, tá? Mas com uma outra visão, tá? Então, para diversificar essa metodologia e principalmente engajar esse aluno, temos aqui a aula 2, né? Seria uma continuação da aula anterior, e ainda pode ser em dupla, tá? E a gente pode deixar essa parte mais interessante colocando um integrante da dupla como Darwin e o outro integrante como Lamarck. E assim, cada um tem que pensar em hipóteses para explicar a diversidade biológica na Mata Atlântica, de acordo com as ideias de cada evolucionista. É lógico, depois de tudo isso, eles vão compartilhar as hipóteses para a turma e, para finalizar, temos uma indicação aqui da própria atividade
que é o texto Bio é Vida, como fechamento, ou até mesmo uma sistematização. Essa sistematização pode ser de diversas formas, como, por exemplo, colocar as ideias de modo único em um cartaz do tipo Darwin disse que, ou Darwin diz, Lamarck pensa que, ou até mesmo fazer com que esse aluno produza uma história em quadrinhos. E nós deixamos aqui uma possibilidade de ferramenta para que você, se estiver, né, ao alcance aí, utilize o Pixtoon. Não sei se você já conhece essa ferramenta, mas o Pixtoon é uma ferramenta que produz história em quadrinhos com um design super real. O aluno vai gostar, ele vai conseguir transpor aquela barreira do desenho feio, né? Que às vezes a gente tem essa barreira, mas ele vai conseguir colocar a criatividade e unir isso à proposta da habilidade. Então, é muito interessante essa possibilidade. E você também pode adaptar a qualquer tema, né, a qualquer habilidade aí. Essa atividade, ela vai super de encontro com a nossa SA1. E também, né, nós já falamos bastante aqui que o currículo, ele está super integrado, né? Então, essa atividade, ela pode ser feita também em parceria com outras disciplinas. Por que não? A língua portuguesa poderia ajudar, a tecnologia poderia ajudar. E chegamos ao nosso objetivo geral 3, né? Não menos importante, é claro, e que eu já comecei a puxá-lo aí quando eu falei das parcerias para formar uma história em quadrinhos. E esse objetivo geral 3 é dialogar sempre que possível com outros professores da unidade escolar visando o desenvolvimento de ações pluri ou interdisciplinares. Então, como é que a gente consegue dialogar? De diversas formas, tá? Eu trouxe aqui a aula 5, Diversidade de Espécies e Seleção Natural. Não sei se você lembra, mas nós já tivemos uma formação lá no dia 9 de junho. Anota aí. Se você não lembra dessa formação, anota aí e depois volta nessa formação para você refrescar a memória, tá? Mas nós já tivemos uma formação que deu uma ideia de um projeto interdisciplinar sobre ossos fósseis e paleontologia. Então, hoje nós vamos nos aprofundar nesse mar para esse objetivo geral, dialogando com a história. Afinal, essa conexão com a paleontologia, ela é muito forte. E aqui nós podemos usar a ideia do caderno que trabalha em duplas. Então, essa atividade está propondo para trabalhar em duplas? Legal, vamos usar essas duplas. E essas duplas vão investigar a partir de imagens e situações que são propostas aqui, ou você pode fazer uma leve adaptação, como eu vou falar já a seguir, tá? Então, para introduzir a temática aí, nas aulas de história, nós vamos apresentar o fóssil, pode ser na imagem mesmo do caderno, outras imagens, ou até mesmo modelos. Eu tenho alguns modelos de fósseis que são meus xodós, tá? E os alunos, eles realmente ficam encantados quando têm contatos com esses modelos. E essa semana eu pude ter contato com, não um modelo, um fóssil real oficial, de uma professora de geografia,
que eu não coloquei aqui na parceria, mas ela poderia também entrar nessa parceria com história. Então, a geografia também poderia entrar nessa parceria, viu? Foi muito interessante esse momento aí, e é interessante que a gente tenha esse movimento nas escolas, e eu tenho certeza que em todas as escolas também nós temos esses movimentos de parceria. Mas esse aluno, ele seria apresentado aos fósseis, tá? E o processo de fossilização. Então, além desse processo de fossilização, as descobertas paleontológicas e os impactos dessas descobertas na biodiversidade ao longo da história do planeta. Então, seria uma observação, seria uma investigação e seria um percurso aí em companhia com a professora de história ou geografia, o que você preferir, né? Ou alguma outra possibilidade. Depois dessa abordagem, nós partiríamos para a nossa aula de ciências, tá? Aí, a gente faria, sim, a exibição do filme, como está pedindo na aula 5, ou, né, o Jurassic Park, aí, Parque dos Dinossauros, ou pelo menos o trailer, tá? Se não houver tempo, mas a gente desdobraria essa discussão para trazer o filme também, ok? Aí a gente traz as outras possibilidades. Ainda em dupla, tá? Depois que ele já foi apresentado aos fósseis e tudo mais, já viu o filme, sentiu o gostinho, discutimos, esse aluno está imerso em todas as possibilidades. Em dupla também é interessante fazer essas duplas na sala ou fora da sala de aula. Os alunos iriam pesquisar imagens de fósseis do Brasil ou da América do Sul, tá? Então, agora a gente ia trazer para o nosso, né? Olhar para o nosso entorno e construir os fósseis, tá? E naquela massinha de modelar e gesso, é lógico, para tentar aproximar o processo de fossilização. E se for possível, a gente pode colocar o desafio que eu coloquei aqui para vocês. O desafio seria pedir para esse aluno, ou melhor, para essa dupla, pesquisar as características do local do fóssil e prediletar as características do animal real. Então, será que vendo o local dá para fazer alguma associação com alguma característica desse animal? Será que dá para associar com algum animal que existe hoje, né? E as suas características? Então, seria bem legal esse exercício para que o aluno perceba também, né? Que tudo isso é uma construção de muitos profissionais, é lógico, e é uma construção aí de várias partes contadas da história do planeta, da história dessa espécie, de uma história contada por várias pessoas, vários locais, né? E várias cabeças também, né? Então é muito interessante isso. Às vezes eles vão chegar até mesmo em animais parecidos, não sei. É interessante esse desafio. E para finalizar, é claro, um debate com a sala de aula, em círculo ou em um outro local da escola, para a gente diversificar também essa arquitetura, né? Para que eles pensem de forma mais livre também, para investigar alguns dinossauros do filme. Aí a gente vai fazer aquele debate ficção versus realidade, tá? O ambiente em que esses dinossauros viveram, as adaptações necessárias para a sua sobrevivência atualmente. Será que todos eles sobreviveriam
né, numa realidade atual, com essas temperaturas, umidade, com a oferta de alimento que a gente tem hoje, e os locais, os espaços, né, físicos mesmo. Será que seria possível? Então, é realmente para a gente transpor e fazer com que esse debate fique mais interessante ainda para esse aluno, tá? E pode surgir várias outras ideias, eu tenho certeza, viu, gente? Agora a gente vai para o objetivo específico. E eu tenho certeza que você, lá na formação de etapa, já conheceu os eixos abaixo, tá? Desse objetivo específico. Mas a gente vai relembrar aqui. O objetivo específico é articular o ensino de ciências da natureza com a educação para as relações étnico-raciais e cidadania, a partir de abordagens didáticas que fortifiquem as discussões sobre alguns dos eixos abaixo. Eu selecionei para essa formação um eixo: superação de estereótipos, valorização da diversidade e ciências. Mas você vai perceber que vários eixos estão interligados e quando a gente começa a identificar, a gente entra em vários desses eixos, como impactos da ciência na vida social, racismo, África e seus descendentes e o desenvolvimento científico mundial, ciências, mídias e relações étnico-raciais, conhecimentos tradicionais de matriz africana e afro-brasileira e ciências. Então, todos esses estão inseridos em diversas partes das nossas aulas. Eu tenho certeza, às vezes a gente não observa, tá? Para esse objetivo específico, eu trouxe a aula 6. Então, nós temos aqui uma adaptação da aula 6, que você está vendo aí o print, lá da página 227, a atuação da seleção natural na variação de uma mesma espécie. É lógico, essa aula ela tem a proposta de identificar a atuação da seleção natural na variação de uma mesma espécie. Mas nessa nossa adaptação, vamos mudar a espécie em questão, tá? Ou melhor, o gênero, né? Porque nós vamos trabalhar com o gênero aqui. O gênero Homo. E pensar na diversidade da cor da pele e outras características como cabelo, altura, adaptação ao clima, usando aquela parceria com a história, ou com geografia, ou com qualquer possibilidade que você tenha aí na sua escola. E puxando para a valorização da diversidade e a superação dos estereótipos. É lógico, falar de genética aqui, né, de cor de pele, não é uma coisa simples, tá, gente? Porque são muitos genes envolvidos, mas a gente tem que realmente insistir nisso, que é nessa insistência que a gente vai trazer a valorização e essa quebra de estereótipos. E como é que a gente trouxe essa possibilidade? Essa possibilidade tem vários passos, se preparem aí, tá? Pode parar, olhar com calma. Beleza, a flor da pele. O passo 1 da nossa parceria com história ou geografia seria iniciar com uma roda de conversa sobre as diferenças e semelhanças entre os seres humanos na aula de ciências. Simples, roda de conversa. Passo 2, uma pesquisa e análise dos dados atuais do IBGE sobre a autodeclaração da população brasileira. E a gente pode transpor isso usando as mesmas métricas para os alunos mesmos poderem fazer um censo da escola, sendo eles os responsáveis pela verificação e a tabulação dos dados em gráficos, tabelas, e pode surgir uma nova parceria aí com a matemática, né?
Passo 3. Estudo das bases biológicas e históricas também do surgimento e adaptações do gênero Homo, usando diversas metodologias, como visita a museus de história natural. Eu vou deixar no próximo slide alguns museus aí, né, se você quiser. Lógico, pode ser roda de conversa, pesquisa, uma aula né, ciências, história e geografia no pátio, uma coisa para quebrar tudo, né? Então ficaria muito legal. E esse passo ele se faz ainda mais potente se for uma história contada por muitas vozes, né? Então, se a gente faz parceria, são várias vozes contando uma mesma história, e o aluno ele percebe que está tudo interligado. Esse é a grande potência disso aí. O passo 4 seria a leitura do texto que está sugerido no caderno, adaptações dos seres vivos, ou até mesmo a história em quadrinhos do livro Sapiens. Eu não sei se você já conhece, não sei se tem aí na escola, mas se você tiver a possibilidade, eu tenho certeza que esse aluno vai se encantar, porque tá muito linda, tá? Essa adaptação em HQ. O passo 5 é a discussão final. Ela, né, interdisciplinar e, se possível, com grupos antirracistas, né, da própria cidade ou de outras cidades aí, de forma remota. Então, essa discussão para perceber tudo que o aluno captou dali, tudo que ele absorveu é muito importante. Passo 6 é a elaboração de um produto de divulgação para todo esse movimento. Então, fizemos aí todo um design de experiência, né? É importante também registrar, né, tudo que aconteceu no decorrer, todos os questionamentos, as desconstruções feitas, tanto por todos que estão envolvidos nesse processo, dos alunos, no mural virtual, num relato, num portfólio, de qualquer forma, tá? Mas esse produto de divulgação, ele pode ser tanto um cartaz, um mural virtual na escola, pode ser um podcast, pode ser um movimento aí que você comece na sua própria escola e os alunos deem continuidade, por que não, né? Então seria um projetão, né? Na verdade, essa aula aí virou um projetão. Mas que bom, né? Se a gente conseguir fazer essas parcerias e esses desdobramentos. E eu deixo aqui algumas possibilidades, tá? Para que vocês tenham ideias também. A gente tem muitos museus aí no Google Arts and Culture, como o nosso Museu Nacional do Rio de Janeiro, com a nossa Luzia, né? Então, deixo a indicação aí para que você consiga visitar esses museus, mas também visite o nosso. Tenho aí o projeto Marcos Leon, onde esse projeto ele inclui um aplicativo. Quando o aluno passa o celular sobre o retrato, né, qualquer um retrato desse projeto, ele escuta o depoimento da pessoa. Então, ele liga o rosto, né, a face da pessoa com a história daquela pessoa e tudo que aquela pessoa traz para esse projeto. É um projeto super de diversidade e é bem interessante também o que ele faz com a fotografia e a história das pessoas. E ainda nessa pegada de visitas virtuais, temos o Museu de História Natural de Londres, com a sua visita, né, a diversas coleções do acervo, tanto coleções novas quanto coleções que já estão no acervo aí há um tempo, tá? Então, fiquem à vontade para visitar, tá? Vou deixar aqui também uma indicação de um artigo para nós professores que traz uma visão
de outras áreas do conhecimento acerca da questão social. Então, a inexistência biológica versus a existência social de raças humanas. Pode a ciência instruir o ethos social? Então, essa é uma indicação para a gente, tá? Para a gente ter uma outra visão aí, se a gente já não tiver, tá? Então, fiquem à vontade. E a gente chega no nosso terceiro momento, sugestões de atividades a serem desenvolvidas nos desdobramentos. Para os desdobramentos, recomendamos baixar os cadernos, né? Aprender sempre, aí é o volume 2, porque nós estamos nos preparando para o terceiro bimestre, analisar as atividades, pensando em quais abordagens podem favorecer as discussões aí na sua escola, nesse retorno das férias, focando nas relações étnico-raciais, tá? Lembrar também que a Mari já pediu, se você ainda não fez, pare esse momentinho e faça essa reflexão de como são as abordagens de educação das relações étnico-raciais no seu contexto escolar. Como a área de ciências da natureza pode contribuir em sua realidade? E explorar as ferramentas digitais, artigos e os demais recursos que indicamos aqui nessa formação, apropriar desse momento formativo com os pares, isso é muito importante, porque as discussões, elas só fortalecem ainda mais as escolas e deixam esse processo de ensino cada vez mais potente para a transformação que a gente tanto quer e a gente vem construindo aí. Não se esqueça que sempre podemos entrar em contato pela nossa comunidade de ciências da natureza. Aqui estão os nossos Padlets e também o nosso formulário, onde você pode dar dicas, deixar o seu relato, deixar o que você quer ver mais, deixar o que gostou, o que não gostou. Fiquem à vontade, nós estamos aqui construindo em rede. E o que vimos nessa formação? Retomamos a estrutura das formações de ciências da natureza, do programa de recuperação e aprofundamento para esse terceiro bimestre. Exploramos a sequência de atividades 1 a partir de diferentes abordagens, com foco no nosso eixo formativo, ensino de ciências da natureza, educação das relações étnico-raciais, e conhecemos as sugestões de atividades para os desdobramentos nas escolas. Conte para nós aqui nesse QR Code o que você achou sobre essa formação. Aqui temos as nossas referências e eu me despeço de vocês. Creio que a gente tenha feito uma boa formação. Espero vocês para a nossa próxima formação. Lembrando que, se você perdeu a formação de etapa anterior, a gente pode retomar isso voltando lá, né? Naqueles momentinhos que eu falei, para aí, volta lá, anota. Esse momento também é super importante. Esse é um movimento que a gente consegue sistematizar, fazer uma reflexão real do que está acontecendo na nossa realidade, né? No nosso dia a dia, na nossa escola, com o nosso aluno, com os nossos desdobramentos, né? Então, é muito importante. E se você puder também deixar a nossa parceria ainda mais forte lá nos nossos Padlets, ainda, né, o nosso Padlet de ciência tá capenga, tá? Mas eu tenho certeza que o nosso grupo, ele é muito competente, e também tenho certeza que nós temos diversas práticas aí que poderiam ser usadas de inspiração para os demais. Então, fiquem muito à vontade. Esse é um momento nosso, é um momento de formação em rede, onde a nossa equipe ouve, né, e pensa sobre todos essas possibilidades que a gente pode colocar aqui nas formações e colocar também como inspirações, tanto
para a rede quanto para a gente, né? Então, muito obrigada a todos que já participaram e quem não participou, fica o convite, tá? Então, eu me despeço aqui e até a próxima formação.